Boa tarde a todos. A gente vai então fazer essa live aqui para falar um pouco do CPEX. Eu vou passar para vocês algumas dicas sobre como acessar o CPEX, como inserir as informações. E sim, acho que sobre as perguntas aí, vocês podem, sempre que quiserem, podem me interromper para fazer alguma pergunta. Agora, deixa eu ver, tá todo mundo vendo aqui a tela do CPEX? Deixa eu ver. Acho que tá vendo, né? Perfeito. Ótimo. Qualquer problema, então, alguém pode falar. Bom, essa é a tela inicial do CPEX, né? Que vocês acessam através do endereço que é www.unicamp.br/CPEX, né? E aí, nessa página inicial do CPEX, a gente vai entrar aqui no acesso ao sistema. No acesso ao sistema, a gente tem aqui várias opções para que a gente possa entrar em ambientes diferentes do CPEX. O que nós normalmente usamos é esse primeiro, que é para manutenção de dados, que é a inserção de dados diretamente no CPEX, né? Você acessa aqui na manutenção de dados para fazer a inserção de dados, para fazer alteração de informações, enfim, para qualquer tipo de alteração e inserção é direto aqui na manutenção de dados. E a outra opção que algumas pessoas preferem utilizar é essa aqui, que é o CAPS, LATS e VOZ, que é a opção para fazer a migração dos dados do LATS para o CPEX. É uma ferramenta, depois a gente vai passar por ela para dar uma olhada com mais detalhes. É uma ferramenta interessante, ela permite que se visualize com um pouco mais de clareza as informações que estão no LATS, que precisam migrar para o CPEX, e ele mostra aquilo que já está inserido no CPEX, então para que as informações não sejam inseridas em duplicidade, mas acaba tendo algumas dificuldades quando se usa essa ferramenta de migrar os dados do Lattes para o CPEX, porque tem algumas diferenças no banco de dados do Lattes para o CPEX, né? Só para dar um exemplo bem prático, quando a gente insere uma banca, né, a participação de banca no Lattes, a gente só coloca o ano, né, da participação. Não há necessidade, não há nenhum campo no Lattes para você colocar o dia e o mês, né? Em geral, as pessoas vão lá no campo de observações do Lattes e acrescentam a informação da data. Mas, essencialmente, o que se coloca lá é o ano. Quando você vai migrar uma banca do Lattes para o CPEX, por exemplo, aí o CPEX já pede o dia e o mês, né? E por que o CPEX tem essa especificidade do dia e do mês? Porque o CPEX ele vai servir de base de dados depois para o relatório de atividades do docente. Então, o dia e o mês ele é necessário para poder separar o dado que vai aparecer no relatório de atividades do docente referente àquele período exatamente. Então, por exemplo, se o mês de aniversário de um docente é o mês de abril e ele participou de uma banca no mês de março, por exemplo, e o início é o mês de abril, então essa banca de março ela não vai aparecer lá, né? Então, por isso que a necessidade do registro no CPEX do dia e do mês. E aí isso acaba, em algumas situações, esse detalhamento de dados é que acaba sendo um pouco mais complicado para usar essa ferramenta de migração do Lattes para o CPEX. Mas a gente vai ver isso depois com mais detalhes. Eu queria mostrar primeiro o que as pessoas mais usam, que é o campo de manutenção de dados, para inserção direto da informação no CPEX. Então, entrando aqui em manutenção de dados, ele vai pedir aqui a autenticação. A autenticação é a famosa senha CISI, que a gente chama, né, usualmente, da senha da DAC. Então, a mesma senha que os professores usam para acessar a DAC é com essa senha que vai ser que vocês vão acessar aqui o CPEX. Então, colocou lá o username e a senha igualzinho que coloca na DAC e entra no CPEX. Aí o CPEX tem esse menuzinho pequeno aqui em cima, né? O que basicamente os professores vão inserir mais é a parte de produções, e aí se subdivide produção bibliográfica, anais, artigo, livro, partitura musical, tradução, outras. Produção técnica, né, desenvolvimento de aplicativos, manutenção de mapeamento em similares, maquete, ministrar palestra, etc.
e produção artística, que a grande maioria não usa. Depois, em pesquisa, a gente tem a manutenção de grupos de pesquisa e a inserção de projeto de pesquisa, né? Eventualmente, pode acontecer do professor, ao tentar inserir um projeto de pesquisa aqui, o CIPEC dizer que ele não tem autorização, não tem acesso para fazer isso. Quando isso acontecer, manda para a gente essa informação, manda lá para o e-mail da pós, dos dados do projeto que precisa ser inserido ou a manutenção que precisa ser feita para a gente fazer isso. Depois, participações, aí tem banca examinadora, convênios, curso de curta duração, eventos sem apresentação de trabalho, outras atuações administrativas e tal. E depois, dados complementares, orientação e supervisão na Unicamp, exceto mestrado e doutorado. Então, aqui eu já queria fazer uma observação para vocês em relação a esses dados de participação de banca e de orientação na Unicamp, né? Tanto aqui em dados complementares, quanto aqui em participação em banca examinadora. O que acontece? Com o advento do SIGA, daquele sistema da DAC, os alunos eles estão inserindo todas as informações sobre o agendamento das bancas de qualificação e das defesas diretamente no SIGA, com todos os detalhes que antes eram pedidos pelo CIPEX. Isso faz com que não é mais necessário se inserir as informações de bancas da Unicamp no CIPEX, porque no momento do relatório de atividades, essas informações de banca da Unicamp, de qualificação, banca de defesa de tese, isso já vai vir diretamente do SIGA para o relatório de atividades. Pois não, alguém ia fazer uma pergunta? Então tá. No momento do relatório de atividades, muitas vezes acontece quando o professor olha no campo de participação em bancas, ele vai perceber que tem algumas bancas repetidas. Por quê? Tem algumas bancas que foram inseridas no CIPEX e agora, dependendo do período do relatório, no período de abrangência do relatório, esse novo sistema, o RAD, ele vai pegar essas bancas da DAC e vai consequentemente, duplicar com a banca que está no CIPEX. Qual é a orientação? É entrar no CIPEX e excluir essa banca da Unicamp, deixando somente a banca que veio já do SIGA, né? Então, quais são as bancas que vão ser inseridas aqui? Aquelas bancas que são fora da Unicamp, bancas na USP, Unesp, enfim, qualquer banca que não aconteceu na Unicamp, que não é da Unicamp, aí é que o professor vai fazer a inserção aqui. Então, pegando aqui um exemplo, né, de inserção de produção, o CIPEX, para qualquer um desses itens aqui, ele tem uma estrutura idêntica, uma estrutura que é basicamente a divisão em duas partes para a inserção de qualquer informação, né? Quando muito é uma tela só, mas em geral são sempre duas telas. Eu vou mostrar aqui o exemplo de artigo, né? Então, quando o professor acessa com a sua própria senha, automaticamente ele já vai entrar no campo de inserção. No meu caso, como é uma senha geral, ele sempre vai pedir para que eu identifique qual é o professor que eu vou usar para fazer a inserção. Eu vou pegar aqui o primeiro que aparece, o Alexandre, só para fazer uma simulação aqui. Então, o que acontece? Nessa tela aqui, o CIPEX ele sempre mostra aquilo que já está inserido no CIPEX, né? O professor pode ver aqui as informações que estão inseridas, e aí, eventualmente, aqui nessa tela, ele pode fazer a alteração que for necessária no artigo que foi inserido, se tiver algum erro, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, se fosse necessário fazer algum tipo de alteração, é só entrar aqui no lapisinho, né, que está aqui, ó, clique para alterar. E se for para excluir, digamos que a informação está incorreta ou está duplicada, é só clicar no X aqui, o X vai excluir a informação. Se fosse para alterar, clica aqui no lapisinho, ele vai abrir aqui a tela, e aí aqui que eu queria mostrar então para vocês, que são sempre duas telas, né? Então tem essa primeira tela com os dados que o CIPEX pede para inserção, no caso aqui desse artigo em periódico, os campos que estão marcados com asterisco são campos obrigatórios, e depois você tem, quando você avança, você vai para a segunda tela, que tem as outras informações. Essa segunda tela é que é
muito parecida em vários itens diferentes do CPEX, né? Para complementar as informações, de novo, somente os campos marcados com asterisco que são obrigatórios, que precisam ser inseridos, e aí é que vem aqui a tela de confirmar. Cláudio, Então, desculpa. pois Cláudio, não, pois não. o Vilmar mandou alguma coisa aí dizendo que está tentando entrar. Perfeito. Então, aqui nessa tela, só para mostrar, é que na segunda tela do CPEX é que tem o botão aqui de confirmar a informação, ou a inserção ou a alteração que foi feita. Né? Na primeira tela, volta, quando eu clico em voltar, ele vai para a primeira tela. Então, aqui, se você altera qualquer informação aqui, nessa primeira tela, você tem que avançar para daí você ir aqui no botão de confirmar e confirmar a alteração ou a inclusão da informação. E aí vem a primeira grande dica do CPEX, né, que é uma coisa estranha desse sistema, mas que muita gente acaba caindo na pegadinha. Se você clicar aqui no botão sair, o sair é sair do CPEX. Então é uma lógica meio estranha, mas é assim, digamos, se você entrou no CPEX só para fazer uma alteração e já terminou essa alteração, e se você confirmar, e se você clicar no sair, olhar, a informação estava correta, e você sair, você sai do CPEX. Então, quando você quer voltar para a tela anterior, então o voltar aqui, ele volta para a tela anterior daquele dado que você estava inserindo. E quando você clica no sair, você sai do CPEX. Então, o que você tem que fazer é cancelar. Quando você clica no cancelar, você volta para aquela tela dos artigos. Mesma coisa aqui, olha, você tem aqui incluir, cancelar e sair. Se você clicar em sair, você sai do CPEX. Se você cancelar, você volta para aquele menu anterior. Então, cancelar aqui é o que faz você voltar para a tela anterior sem sair do CPEX. Se porventura você clicar no sair, aí você tem que fazer novamente, logar novamente para poder continuar com a inserção. Então, a inserção de informações basicamente é isso, né? Você vai aqui em produção bibliográfica, então, digamos, se é no exemplo que eu estava do artigo, né? Eu continuo aqui com o Alexandre. Se fosse para incluir, clica aqui em incluir, coloca os dados que são necessários aqui para a inclusão do artigo, né? No periódico, você vai ter que sempre buscar o periódico, nesse caso aqui. E aí a consulta ao periódico pode ser feita pelo título do periódico ou pelo ISSN. Se for pelo título, quando você começa a digitar aqui o nome da revista, ele já vai carregar o que ele tem de informação aqui na revista. Se a revista aparecer aqui, no caso, a Remate de Males apareceu aqui, é só ir aqui no lapisinho, perdão, na seta, para selecionar a revista. Aí a revista vai aparecer aqui, ó, selecionada aqui o periódico, aqui estão os dados do periódico que eu selecionei. Claro. O detalhe em relação ao periódico é que os periódicos, a inserção de periódicos é validada pela Biblioteca Central. Então, toda vez que a gente vai inserir um artigo, a publicação de um artigo em periódico, quando nós vamos aqui no buscar, se o periódico, na busca aqui por nome pelo ISSN, ele não aparecer, a gente vai ter que incluir esse periódico. Aí que vai nesse botão aqui de incluir. Aí a gente vai cadastrar os dados do periódico aqui, né, com todas as informações que a gente possui, e nós vamos confirmar. O que acontece é que a validação da inclusão desse periódico é feita pela Biblioteca Central. Então, eles vão checar as informações que estão aqui, vão verificar se o periódico está cadastrado exatamente como foi informado aqui, e eles validam. E aí você recebe um e-mail dizendo que essa informação foi validada. Aí é que você consegue inserir o periódico, porque daí você vai entrar aqui, vai fazer a busca, a revista vai aparecer aqui validada pela Biblioteca Central, e aí é que você faz a seleção clicando aqui na setinha. Ó, clique para selecionar. Aí você seleciona o periódico. Aqui tem uma pergunta da Márcia sobre quando a gente insere, quem insere após ou nós. Então, as bancas externas, né? As bancas externas são inseridas por vocês mesmo, né? As bancas da Unicamp, a gente não precisa mais inserir no CPEX, porque agora elas já vêm automaticamente do SIGA. Então, só as bancas externas é que são inseridas, né, diretamente no CPEX. Então, O problema externa, Oi? bom, da banca externa é que
quando são pessoas de outras instituições que não moraram com a Unicamp, você tem que ter o CPF da pessoa para poder inserir. É engraçado. Não, isso, eu vou mostrar, eu vou dar um exemplo disso para mostrar que não precisa. A gente consegue inserir esses pesquisadores externos no CIPEX usando fazendo uma seleção de tipos aqui que não precisa do CPF, colocar como associado externo colaborador de produção na Unicamp. E aí a gente não precisa, se a gente não tiver os dados de CPF e tal, a gente consegue fazer essa inserção. Então, só finalizando aqui no artigo, é isso. Então, o periódico, a gente vai ter sempre que buscar o periódico, fazer a consulta aqui do nome do periódico. Quando a gente começa a inserir o nome do periódico, ele já começa trabalhos em... revista Trabalhos em Linguística Aplicada. Apareceu aqui a revista, seleciona aqui na setinha a revista. Se a revista não estiver constando aqui na busca, nem pelo título, nem pelo SSN, vai no incluir para fazer o cadastro do periódico, né? Terminou de cadastrar as informações, vai confirmar, essas informações vão para a Biblioteca Central e ela é que vai validar. Por isso que aparece aqui a situação do periódico, validado, né? Se está validado ou não validada. A Biblioteca Central é que valida, de modo que a inserção de periódicos no CIPEX é uma inserção controlada pela Biblioteca Central. Eu tenho uma dúvida, Cláudia, aí nos Pois não. periódicos. Sim. Eu tentei cadastrar um artigo, eu sou coautora de uma outra pessoa, aí ele fala que não conhece a outra pessoa e eu não consegui inserir. Porque as opções são se a outra pessoa é aluno, pesquisador da Unicamp, professor convidado, como é que eu faço para inserir a pessoa? Perfeito. Eu vou mostrar aqui, então, para fazer essa inserção na segunda... Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar um periódico, vou pegar esse aqui, do Alexandre, só para mostrar como é. Essa informação dos autores é na segunda tela aqui, quando a gente vai colocar aqui os participantes, né? Então, quando a gente vai aqui clicar no incluir na lista, né, isso serve também para bancas, né, para qualquer atividade em coautoria ou no caso de bancas, né, que envolve a participação de outros membros. Então, aqui, para inserção, a gente vai aqui no tipo de pesquisador, quando nós precisamos inserir o nome de alguém. Se a pessoa já está cadastrada, é possível fazer uma busca por aqui, ó, característica nome, para ver se de repente essa pessoa já está cadastrada. Então, por exemplo, se a gente começa aqui, digamos que eu vou procurar o nome de Sebastião. Quando eu começo a inserir aqui, ele começa a listar as pessoas que estão aparecendo aqui, e aqui tem o tipo de pesquisador também, ó, digamos, colaborador externo e tal, a gente pode ser para refinar melhor essa pesquisa. Mas, no caso, digamos que a gente quer incluir esse pesquisador. A gente fez a busca, não encontrou, ele não está cadastrado no CIPEX, a gente vai fazer a inclusão por aqui. Então, aqui nos tipos, nós vamos selecionar este aqui, ó, associado externo. Porque todos os outros tipos aqui, ele vai pedir o CPF. Então, discente, pesquisador PQ, professor colaborador, funcionário não docente e tal. Então, se a gente selecionar o associado externo, a gente não vai precisar do CPF. Então, coloca associado externo, clica no incluir, e aí aqui no tipo de associado externo, a gente vai colocar que é colaborador de produção na Unicamp. Aí, colocando como colaborador de produção da Unicamp, ele não vai pedir o CPF nem o passaporte, só a nacionalidade, que a gente vai, né, então minimamente isso a gente precisa informar, se a gente está colocando um estrangeiro ou se é um brasileiro, né, por default ele já puxa o brasileiro, aí a gente vai no avançar, aí a gente vai colocar aqui o nome da pessoa que a gente vai cadastrar, né? Coloca o nome aqui, e depois aqui nas citações bibliográficas, ele pede para colocar de novo o nome, o sobrenome, e aí a gente confirma. Feito isso, o pesquisador vai aparecer selecionado aqui, e aí a gente vai e seleciona e coloca aqui a ordem de participação. Então, esse é o jeito para a gente incluir professores que não estão cadastrados no CIPEX, que não pertencem à Unicamp. Então, a gente vai aqui no botão incluir, seleciona o tipo associado externo, clica em incluir, depois aqui a gente muda novamente para colaborador de produção da Unicamp,
Aí nós vamos aqui, né, na nacionalidade, dizer qual é a nacionalidade, nós vamos clicar em avançar, e aí aqui é que nós vamos inserir somente o nome. Só o nome, depois aqui repete o nome, o sobrenome e confirma, e aí com isso a gente faz a inserção desse colaborador de produção da Unicamp, sem a necessidade de ter mais informações como CPF, principalmente o CPF, né, que acaba sendo campo obrigatório quando a gente seleciona qualquer um dos outros tipos. Então aqui a gente volta no cancelar para poder voltar e cancelar. Então isso é para a inserção de produção bibliográfica, ela sempre vai ter essa característica. Se a gente fosse escolher aqui um livro, por exemplo, né, clicar aqui em incluir, tem aqui essa primeira tela que tem os campos mais básicos aqui em relação ao livro, né? E aí tem uma coisa também que é importante dizer, se o livro se o livro foi aceito para publicação, ou se está publicado, né? Então é uma informação também que às vezes nós inserimos um livro que foi aceito, depois quando ele é publicado a gente tem que voltar, selecionar o livro e mudar aqui que ele foi publicado e alterar aqui mês e ano. É uma coisa que o CIPEC sempre pede, é mês e ano, como eu falei. A informação do mês aqui nesse caso é por conta do relatório de atividades do professor, para poder selecionar a produção de acordo com o período a que se refere o relatório. E aí, de novo, tem o avançar aqui, como eu falei, vai sempre para uma segunda tela. Então, pegando aqui um exemplo aqui de um livro, a gente vai sempre para a segunda tela, avançar, e aí é que aqui embaixo vai aparecer a informação de confirmar, para a gente poder, aqui novamente, então, as informações que tem campo obrigatório marcados com asterisco aqui, né? E aqui, finalmente, é que nós vamos confirmar para inserir essa produção bibliográfica. Então, basicamente, a inserção de produção no CIPEX, ela segue esse padrão. Entra aqui em produções, vai na produção bibliográfica, a produção técnica, né, de acordo com o que vai se inserir, né? E vai no incluir, clica aqui embaixo, incluir, coloca, preenche com os campos, vai no avançar, vai para a segunda tela, termina de preencher os campos obrigatórios e confirma. Se tiver que inserir um professor ou um colaborador externo, usa aquela opção associado externo, colaborador de produção na Unicamp. Uma outra coisa que dá um pouco de dúvida para os professores é que temos aqui em produção técnica, a gente tem a participação em evento com apresentação de trabalho, né? E nós temos aqui o ministrar palestra, né? Palestra, conferência, mesa redonda, seminários. São dois campos que existem aqui, né? Então, muitas vezes, há uma confusão em qual é o melhor campo para se inserir, né? O participação em evento com apresentação de trabalho, quando nós vamos inserir aqui, fazer uma inclusão, ele pede para cadastrar o evento, né? Qual é o evento associado. E essa parte de eventos do CIPEX é um pouco complicada, porque diferentemente dos periódicos, que passam por uma validação da Biblioteca Central, os eventos, eles não têm nenhum órgão da Unicamp que é responsável pela validação do cadastro de eventos. Isso faz com que o mesmo evento seja cadastrado inúmeras vezes no CIPEX. Então, quando nós vamos aqui buscar um evento, né, para poder inserir essa participação, essa apresentação de trabalho no evento, ele começa a listar aqui os eventos mais recentes vinculados ao IEL, né? Então, ele começa a listar aqui todos os eventos que foram recentemente cadastrados. Se a gente pode fazer a busca por aqui ou fazer uma busca mais refinada, né? Então, por exemplo, colocando aqui o nome do evento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do SETA, né? Do Seminário de Tese em Andamento dos Alunos. Se a gente colocar somente a sigla SETA e clicar aqui em buscar, ele vai aparecer, olha só, isso que eu queria mostrar aqui, um exemplo. No dia 21/10/2019, o SETA foi cadastrado 1, 2, 3, 4 vezes diferente aqui, por usuários diferentes, né? Aí pode ter sido um aluno, pode ter sido o estagiário do dados, pode ter sido um professor, enfim. O que acontece é que muitas vezes essa busca
de evento, ela é uma busca um pouco, muito cansativa de fazer, porque às vezes você não tem todos os dados, você vai colocar alguma informação aqui, você vai ficar buscando, então a pessoa às vezes olha, não sabe se o evento está aparecendo, se é aquele evento exatamente. O que ela faz? Ela pega e desiste de fazer a busca e vai na opção aqui, incluir. Então, às vezes o evento já está cadastrado, foi uma questão da busca aqui, né, você ter sido bem sucedida, né, mas às vezes a pessoa fala, eu não vou ficar buscando não, já vou incluir direto. Ela vai aqui no incluir e cadastra aqui o evento. Então, isso faz com que o evento acabe aparecendo cadastrado mais de uma vez, de formas muitas vezes diferentes, né? Então, isso não tem muito o que fazer, isso a Unicamp devia rever isso, né? Esse cadastro de eventos deveria ser centralizado em algum órgão. Pois não? Então, pode voltar na tela do CEPA que você estava lá? Sim. Era só duas coisas. Bom, a primeira é que às vezes a gente tem que cadastrar porque alguém cadastrou errado. Você pode ver aí que um dizendo que é o 24º e tem 3 dizendo que é o 25º. Isso, com a mesma data. Com a mesma data. Então, alguém errou. Provavelmente quem botou o 24º. Então, tem que fazer mesmo porque alguém fez errado. Agora, a outra coisa é que o sistema, você vê que está vendo o repetão ali, 25, 25 seta, 25, porque se a gente puser lá, né? Logo no começo, quando você vai cadastrar, ele pede qual é o número daquela edição. Isso, aí, 25º. Aí lá embaixo vem o nome do evento. Se você puser de novo 25º, daí vai sair desse jeito aí. Então, exato. Verdade, vou abrir, deixa eu ver se eu consigo editar um aqui para mostrar. Aqui, ó, você exatamente. Consegue. Tem aí, ó. Se você puser lá em cima, em edição número, se você puser 25º e por baixo o nome de novo, vai repetir. Exato, ele vai repetir. Exato. Então, isso aqui, ele acaba sendo uma coisa que foge mesmo do controle, né? Porque todo usuário que tem acesso ao CPEX, ele consegue fazer isso, ele consegue entrar e cadastrar um evento. Como isso não é o periódico, né? Como eu falei, o periódico é uma coisa que funciona melhor, porque você cadastra, mas ele passa por uma validação. Então, às vezes, se acontecer da pessoa tentar cadastrar um periódico que já está cadastrado na base, o que aconteceu foi que ela na busca, ela acabou não encontrando esse periódico, a Biblioteca Central ela não vai cadastrar novamente, ela vai retornar dizendo, esse periódico já está na base. Com eventos não acontece. Então, no evento acontece exatamente isso, né? A pessoa, se ela optar por incluir, ela vai incluir o evento, né? Cadastrar com as informações que ela tem e aí, ao fazer isso, acaba acontecendo do evento aparecer aqui várias vezes. E muitas vezes, quando você consegue localizar o evento, você tem esse problema. Você acha o evento cadastrado, só que ele foi cadastrado incorretamente, está de uma forma... o lapisinho aqui, ele permite você alterar. Em alguns casos, você consegue alterar, mas muitas vezes, quando a inserção foi feita por um outro usuário, ao tentar fazer a correção aqui, muitas vezes a pessoa que está tentando fazer a alteração não consegue alterar. Aqui é o que o Vilmar estava falando, edição número, né? Colocou aqui quarto. Se acrescentar aqui, ó, no nome do evento, o quarto aqui, fizer isso, vai aparecer repetido. Então, nunca coloca aqui e coloca aqui, né, na edição. Em algumas situações, a gente consegue alterar, mas às vezes o usuário não consegue fazer essa alteração, e aí ele opta por inserir, né? Então ele acaba inserindo o evento. Então isso acontece só com o evento. O evento é que é o grande problema do CPEX, porque como não tem ninguém que valida, o evento acaba aparecendo mais de uma vez, né? Então isso é para fazer a inserção de evento, participação em evento com apresentação de trabalho, né? Na participação, aqui em participações, a gente tem eventos sem a apresentação de trabalho. O que acontece em eventos sem apresentação de trabalho, quando a gente vai incluir um evento aqui, é que, de novo, né, você tem aqui a inclusão do nome do evento, né? E ao fazer isso aqui, que você está incluindo a participação no evento, ele vai depois estar aparecendo lá naquela base de dados, né? Quando você faz o registro aqui da participação em eventos sem a apresentação de trabalho, né? Acho que
Aqui em parte de produção, acho que é mais ou menos isso para entender, né, como é que é feita essa inserção, né? Você tem sempre uma tela, né? Tanto faz em bibliográfica ou técnica, né? Toda vez que você entra em algum item, né? Ele sempre, ó, neste caso aqui, ó, eu entrei em organização de evento, ele apareceu que não há nenhuma produção. Quando tem alguma produção cadastrada, ele estaria. Nesse caso não tem nenhuma, então a única opção realmente aqui nesse caso seria incluir, caso a gente fosse incluir aqui uma organização, neste caso aqui é de curso de curta duração. Aí vai no cancelar para voltar. Por fim, aqui em participações, eu queria mostrar então a banca examinadora, né, que é um dado que muitas vezes os professores têm que inserir aqui. Então, clicando aqui no incluir, vai colocar qual é o tipo de banca, né? Doutorado fora da Unicamp, né? Se foi um exame de qualificação e tal. Então, tem vários tipos de participação em banca que podem ser inseridos, né? Vamos dizer que fosse aqui, no caso, fosse escolher um doutorado fora da Unicamp. Aí é que vem o detalhe, tá vendo? Ele pede data da banca, né? Então, nesse caso, não basta informar o ano, você tem que colocar uma data, a data em que aconteceu a banca. Então, para esse tipo de iniciação, é importante ter o atestado em mãos, né? O atestado que foi fornecido pela instituição para poder colocar a data em que efetivamente aconteceu a banca. Pois o tema da banca aqui nesse caso aqui do doutorado fora da Unicamp, é o título da tese, né, que foi defendida. Participantes da banca. Aqui, neste caso, né, nos participantes da banca, você pode colocar só a sua participação, se você não quiser cadastrar todos os membros que participaram daquela banca. Você só quer incluir a sua participação nessa banca aqui, né? Então, é também uma possibilidade. Você coloca, foi um doutorado, coloca a data, o título do trabalho e a instituição em que aconteceu, vai no buscar aqui também, pode fazer a busca pela sigla, né? No caso aqui, USP, né? Clicar em pesquisar, ó, Universidade de São Paulo, ou, se quiser, pode fazer a busca por colocando o nome ou parte do nome da instituição. É uma outra forma de fazer essa busca. Aqui, né, nos dois jeitos dá certo. E aqui também é possível incluir a instituição. Aqui acontece também algo semelhante com o que acontece com os eventos, né? Então, às vezes a pessoa acaba entrando aqui e fazendo o cadastramento da instituição, e ao confirmar, se a instituição já estava cadastrada lá, e a pessoa optou por inserir, ela acaba repetindo novamente o nome da instituição. Então, isso também acaba tendo o mesmo problema dos eventos lá, de repetir o nome da instituição, ou a mesma instituição aparecendo com cadastros diferentes lá nos subtipos, né? Isso também acontece. Veja que quando eu busco Universidade de São Paulo, ele começa a buscar um monte de... Ó, USP aqui aparece aqui, ó, duas vezes, uma como serviço e outra como instituição de pesquisa. Não sei porque as pessoas cadastram, aparece até uma outra vez aqui, uma outra instituição de ensino e tal. Então, muitas vezes a instituição acaba aparecendo mais de uma vez. Isso também acontece o mesmo problema com os eventos. Na banca aqui, então, né, nos participantes da banca, como eu falei, pode optar por inserir somente a sua participação e não incluir os demais membros da banca. Mas se quiser cadastrar os outros membros todos, é só fazer aquele método lá, incluir na lista, né? Aqui no incluir, né? Se uma banca uma banca que teve a participação de algum outro colega da Unicamp, né? É uma banca externa, mas teve uma outra pessoa da Unicamp que participou também, dá para buscar aqui, né? Fazer a busca por aqui, mas se não, na maioria das vezes a gente vai naquele esquema, associado externo, incluir, aí aqui, colaborador de produção da Unicamp, né? Para a gente poder fazer a inserção, clica no avançar e faz o cadastro, né? Para poder aparecer todos os membros da banca aqui. E
por fim, aqui o candidato, preenchimento obrigatório para tipo de banca, exame de qualificação e pré-tese, né? E aqui tem a opção, se pesquisador da Unicamp, se for, né, se fosse algum caso que teria um cadastro aqui, buscar aqui, mas se não, é só acrescentar o nome do aluno, né, do candidato lá da outra instituição. Né? É só acrescentar aqui e confirmar. Então, eu vou dar um cancelar, porque eu não vou inserir isso. Então, essa é a inserção de bancas. Novamente lembrando, só vão inserir aqui as bancas feitas fora da Unicamp. E se tiver que deletar alguma banca, né, naquele momento que está fazendo um relatório de atividades, como eu falei, e aí uma banca está aparecendo aqui inserida no CIPEX, mas o relatório de atividades puxou da DAC e apareceu repetido, qual é a orientação? É vir aqui e excluir a inserção que foi feita no CIPEX das bancas da Unicamp. Né? Então, dá para ordenar aqui pelo tema da banca, o candidato, né? E aí vai, ou pela data da banca, eu acho mais fácil procurar aqui pela data da banca, e vai aqui no xizinho e exclui aquela banca que foi inserida aqui, mas que o relatório de atividades acabou puxando do sistema e apareceu repetido no relatório de atividades. Bom, resumidamente é isso, né? Então o CIPEX tem essas telas de navegação, né, para inserção de... Pois não. Você ensinou a gente a inserir do zero. Tem um jeito que a gente puxa a informação do Lattes. Tem, perfeito. É isso que eu vou mostrar agora, essa outra forma que é puxar do Lattes. Aqui é para quem prefere ou fazer uma manutenção direto ou fazer a inserção pontual da informação aqui no CIPEX. Antes de passar para essa outra forma, que é a importação pelo Lattes, alguém tem alguma dúvida em relação ao CIPEX, a isso que foi mostrado aqui, alguma coisa em específico? Cláudio, eu tenho uma dúvida sobre bancas. Você falou das bancas repetidas, não é? Sim. Eu visualizei rapidamente o meu CIPEX e me aparece uma banca que eu não tenho nada a ver com aquilo, ou seja, nem orientei, nem participei, enfim, é uma banca inventada. Então, como é que eu apago aquilo? É só quando vai aqui em participações, banca examinadora, né? Apareceu a sua banca, você localizou a banca que precisa ser excluída, é só clicar no X aqui. Aí, ainda que ela tenha sido puxada do outro lado, quer dizer que existe um erro do outro lado que vai puxar essa banca para o meu CIPEX, ou não? Não. A banca ela aparece repetida no RAD. Isso é quando o professor está fazendo o seu relatório de atividades. Quando ele entra lá no RAD, no item de participação em bancas examinadoras, né? Aí ele nota que a mesma banca está cadastrada 2 vezes, mas quando ele olha a fonte, ele vai ver que uma fonte é DAC e outra fonte é CIPEX. Então, o que acontece? A recomendação do RAD, né, é que para resolver esse problema, você tem que entrar no CIPEX e apagar a banca que foi inserida aqui. Então, o CIPEX, ele não puxa a banca da DAC. Quem faz isso é o RAD. Então, o RAD é que pega agora o dado direto da DAC, das bancas da Unicamp, e não mais inseridas aqui. Né? Então, era para tentar unificar os dados. Antes, quando não existia o SIGA, então as bancas eram marcadas diretamente na secretaria, né? E aí, por conta disso, é que depois tinha a necessidade de inserir no CIPEX. Mas depois que a Unicamp criou o SIGA, então agora os alunos agendam diretamente no SIGA, com todos os dados já que antes eram pedidos pelo CIPEX, e automaticamente aquela inserção de banca, né, de aluno da Unicamp, de mestrado, doutorado, feita no SIGA, depois vai alimentar os outros bancos todos da Unicamp e sobretudo, o RAD. Cláudio, mas se a Helena deletar uma banca, essa banca vai sumir para um monte de gente. Não vai. Não vai, porque quando você está inserindo essa banca ali com outros dados, ela não vai sumir daquele outro do professor, exceto se você estiver inserindo essa banca tiver a participação, mas é banca da Unicamp, aí seria mais caso da banca da Unicamp, que tivesse a participação de um outro professor da Unicamp.
né? Então, por exemplo, se você inseriu a banca de uma banca externa, em que somente você só tem você da Unicamp, os outros membros todos são de outra instituição. Quando você exclui, ele vai aceitar a exclusão normalmente. É sim, pelo que eu vi é uma banca da Unicamp, mas eu não participei dessa banca. Nem sei quem é a aluna. Isso é estranho, Daniela. Deixa eu ver aqui, ó. A gente consegue. Alguém deve ter clicado no seu nome por engano e é o Pode nome ser. da pessoa. Bem provável que hora de buscar. Essa pessoa vai ficar sem. Já encontrei no meu CIPEX, o Cláudio que foi atrás de apagar uma produção lá de Limeira, sei, uma da FOP. Um caso de homonimia, talvez, uma outra Helena que anda por aí. Essa banca aqui, Helena, só está aparecendo uma aqui para você. Não, apareceu quando eu faço aquele print do meu CIPEX como um arquivo, não é? Não aparece se eu entrar, aparece quando eu faço o relatório. O RAD? Isso, não, eu fiz aqui, não é? Quando diz a consulta. Você pede para o CIPEX... Quando gera... A página... eu acho que esse relatório de atividades, esse currículo que a Unicamp... Eu acho que depois que ela criou o RAD, eu acho que esse outro relatório, acho que eu sei onde você está falando, eu acho que ele está com problema. A Unicamp esqueceu de desativar, porque ninguém usa muito aquilo mais, né? Porque eu acho que ele deve estar com algum tipo de problema. Depois que teve o RAD e o SIGA, né, com o advento desses dois sistemas, esse relatório de atividade gerado pelo CIPEX, ninguém usa mais, assim, ele não tem muita... Eu acho que ali acabou ficando com algum... Eu já identifiquei alguns problemas nesse sistema. Mas, então pode ser que aí ele deve estar pegando alguma coisa estranha, mas teria que checar. Cláudio, e até o dia 30 eles querem saber especialmente o quê? Não é todo que Não, só 2019. Né? Essa data do dia 30 é para a inserção das produções de 2019 para a Unicamp colocar no anuário de pesquisa. E o que entra no anuário de pesquisa? Tudo que a gente tiver feito? Não, sobretudo as produções bibliográficas e produções técnicas. Isso é o essencial para o relatório, para o anuário de pesquisa. Bibliográfica e produção técnica. Se foi na banca ou se não foi na banca, não tem importância agora. Não, pode inserir isso depois. Isso pode ser alimentado depois. Então, o mais importante para o anuário de pesquisa, para até o dia 30 agora, é colocar as produções. Né? Então, a produção bibliográfica e produção técnica do ano de 2019. O anuário de pesquisa que vai sair é referente ao ano passado. As outras coisas todas do CIPEX, inclusive dos outros anos, isso pode ser alimentado depois com calma, não há necessidade de fazer isso agora. Né? Eu até recomendo que tente, pelo menos, alimentar os CIPEX uma vez por ano, para quando chegar o momento de fazer o relatório de atividades, quando você for entrar no RAD lá, o RAD já está puxando bastante informação do CIPEX, né? Para você ter menos trabalho depois para arrumar o RAD com inserção de dados. Mas agora, nesse momento, todo começo do ano, a Unicamp sempre pede atualização do CIPEX por conta do anuário de pesquisa. Mas é basicamente as produções bibliográficas e produções técnicas que é o mais importante para sair no área de pesquisa. Bancas, outros dados, isso não é tão importante. Projeto de pesquisa, então, projeto de pesquisa é uma coisa importante de manter isso atualizado. Ainda que o projeto de pesquisa, quando a gente insere, normalmente quando tem validade de 5 anos, você não é uma coisa que você faz todo ano, né? Você inseriu uma vez, você não precisa mais atualizar. Agora, já que o Vilmar tocou no projeto de pesquisa, eu queria só fazer um comentário em relação aos projetos de pesquisa. Eu até aproveitei que eu estou com a Helena aqui e abri. Vocês veem aqui no nome do projeto que aparece aqui o símbolo da FAPESP. O que acontece? A FAPESP, a Unicamp tem um acordo com a FAPESP e a FAPESP ela insere automaticamente, através dos sistemas dela, as informações no CIPEX. Então, a gente não tem autorização para excluir a informação que é inserida aqui pela FAPESP. A gente pode só alterar e complementar os dados. E até para citar um exemplo, o Vilmar falou de informações que são inseridas erradas. A gente teve um caso de um projeto do Vilmar, que foi inserida pela FAPESP,
que, não sei por que cargas d'água, a FAPESP colocou como órgão responsável a FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos. E é um projeto de um aluno do Vilmar, que já estava até encerrado, e eu não conseguia fazer nenhum tipo de alteração nesse projeto, porque a FAPESP cometeu esse erro de inserir como órgão responsável a FEA. Então eu tinha dois jeitos, ou falar com alguém da FEA, para ir lá e excluir, né, para alterar isso, ou falar direto com o CIPEX. Por conta da pandemia, fui direto com o pessoal do CIPEX, expliquei o caso e eles foram e consertaram. Mas vejam aqui, olha, qualquer informação da FAPESP, você não tem autorização para excluir, você só consegue clicar aqui no lapisinho para, digamos, complementar as informações. Então, o projeto que a FAPESP inseriu aqui como em andamento, quando ele for concluído, a gente tem que entrar aqui e mudar aqui para a caixinha de concluído, né, e fazer esse tipo de alteração. Se a gente não fizer, o projeto fica em andamento lá durante, né, a vida inteira. Então, a gente precisa sempre fazer essa alteração das informações que são inseridas pela FAPESP e, muitas vezes, tem que complementar alguma informação, colocar alguma coisa aqui que não está inserido corretamente, né? Então, a FAPESP também é uma coisa que a Unicamp fez esse contrato com eles inserem os dados e muitas vezes no RAD acaba aparecendo várias coisas da FAPESP, qualquer tipo de auxílio que se pede para a FAPESP acaba aparecendo aqui em projetos, né? A gente só tem que entrar e fazer essa alteração. Bom, eu acho que aqui a gente pode encerrar, né, com essa tela do CIPEX, das inserções. É claro que tem muita coisa, muitos detalhes aqui, mas eu acho que eu consegui abordar o principal e depois dúvidas que forem surgindo, podem entrar em contato comigo para eu tentar ajudar. Eu vou sair agora do CIPEX e voltar lá para a tela inicial do CIPEX para mostrar para vocês aquele outro campo, então, aqui, né, como eu falei na página inicial do CIPEX, aqui no acesso ao sistema, então eu estava aqui em manutenção de dados. Esse aqui é o que a Helena estava comentando, né, o relatório periódico de atividades. Nem era para estar mais aqui, porque ninguém usa mais isso com o advento do RAD, não sei porque a Unicamp mantém. Esse outro relatório, consulta de atividades, também não é uma coisa muito eficiente de fazer, então a gente também acaba não entrando aqui. Então, este aqui é, sim, esse que a Márcia mencionou, que é o link que a parte do sistema do CIPEX que nós entramos para fazer a migração do Lattes para o CIPEX. Então, é este aqui, ó, CAPS, Lattes e Voz. Então, entrando aqui, novamente ele vai pedir aquela senha da DAC, né? Login e senha da DAC, clica aqui no acessar. Então agora a gente entra aqui num outro sisteminha vinculado ao CIPEX, mas que é de migração de informações. Então aqui no começo a gente vê aqui Lattes. Então ele tem importação de dados do Lattes para o CIPEX. Vejam que a exportação de dados do CIPEX para o Lattes está indisponível, isso não está mais habilitado. Então o que nós temos agora é importação de dados do Lattes para o CIPEX. Esse aqui é que é a ferramenta que muitas vezes pode ser útil para fazer essa alimentação. Então, clicando aqui, aí, de novo, a gente tem que selecionar aqui um pesquisador para a gente... Posso pegar você, Márcia? Vou pegar a Márcia aqui, só para mostrar aqui como é que a gente faz a produção. Ó, só para mostrar a tela, na verdade. Então, vejam só. Aqui... Então, eu já selecionei o pesquisador, eu tenho que fazer essa seleção de pesquisador, como eu falei, porque a minha senha ela tem esse caráter geral, mas quando o docente acessa com a senha dele, ele já vai direto para a tela específica. Então, aqui, essa tela de importação de dados do Lattes para o CIPEX, ela é dividida da seguinte forma. Primeiro, ela tem aqui, ó, escolha um ano para obter os dados disponíveis para importação. Então, aqui você escolhe o ano que você quer importar dados do Lattes para o CIPEX. Então, aqui, ó, ele já, por default, ele vai para o último ano, aqui, então, 2020. E aí você tem aqui produção bibliográfica, produção técnica, produção artística, participações e dados complementares. Então, aqui na produção bibliográfica, neste exemplo aqui, olha só, a gente tem um livro da Márcia aqui, que essa primeira coluna é aqui, ó, currículo Lattes, né? Ele aparece a data em que ele está pegando essa informação e horário. Então, ele mostra a produção que está cadastrada no Lattes e aqui o currículo CIPEX. Neste caso aqui, vejam que aparece, esse livro já está inserido no CIPEX.
né? Então, não é preciso fazer importação neste caso. Mas vamos supor que eu fosse selecionar um outro ano aqui, 2019. Então, aqui a gente tem uma produção, olha, essa produção aqui, ela está no Lattes e está aparecendo aqui no CIPEX. Mas essa outra aqui não está, né? Uma questão de escala. Então, neste caso, se a gente fosse inserir no CIPEX essa produção, a gente vai aqui neste botãozinho do meio aqui, que é o botão para importar com valores validados. Se eu quisesse olhar um pouco mais de detalhe essa produção que está no Lattes, para saber se eu vou ou não importar, é só clicar nesse terceiro aqui, que é para buscar produções... Perdão, o primeiro aqui é que é para detalhar o da lupazinha. Aí ele detalha a produção que está lá inserida no Lattes. E essa última aqui é para buscar produções semelhantes. Isso era para verificar se essa produção já não estaria inserida no CIPEX, apesar de não estar aparecendo aqui. Não é muito utilizada, na verdade. A gente vai, em geral, aqui, para agilizar, a gente vai direto aqui nesse botão do meio, que é para importar com valores validados. Quando a gente faz isso, o que ele vai fazer? A gente vai começar a entrar numa tela que vai começar a pegar as informações que estão no Lattes e você vai inseri-las no CIPEX, validando as informações. Essa validação é que acaba dando um pouquinho de trabalho, né? Aqui, basicamente, é aquilo que você faria inserindo direto no CIPEX, você vai estar fazendo aqui, digamos, com uma certa assistência dessa importação. Esse é um dos que deu problema, porque é uma revista estrangeira, ele não conhece ainda, eu vou ter que colocar os dados e ficar esperando a biblioteca. Isso, exatamente. Como isso não vai dar tempo até o dia 30, essa aí vai ficar fora. Exatamente. Nessa atual situação isso vai acontecer. Mas é isso, quando ele não acha, não foram encontrados periódicos semelhantes no CIPEX, a gente tem que ir aqui no detalhamento de buscar, que é aquela telinha que eu falei lá, quando a gente estava fazendo a inserção de artigos em periódico no CIPEX, que é fazer a busca para ver se o periódico aparece. Se ele não aparece, a gente vai aqui no incluir, colocar os dados, tá vendo? Ele já puxou o nome da revista, vai complementar aqui o título abreviado, ISSN e tal, e confirmar para aguardar a validação da biblioteca central, para daí conseguir fazer essa validação. Quando é vou pegar aqui participações, esse aqui, deixa eu ver se tem alguma, acho que a maioria está aqui. Aqui, ó, tem um exemplo de banca aqui, olha, que não está esse aqui, né? A Realeza Lê Romances não está aqui no CIPEX, só para mostrar um exemplo para inserir aqui. Quando a gente vai, então, aqui no meio, aqui no botão de inserção, aí tem aquela história dos membros da banca aqui, né? Então, o que acontece? Se, neste caso aqui, o CIPEX ele já tenta localizar o nome do participante que foi inserido no Lattes e verificar se esse participante já está inserido no CIPEX. Nesse caso aqui, dessa produção, ele já encontrou aqui dois nomes, né, o da Márcia, óbvio, e um outro participante que já está inserido no CIPEX. Então, se a gente identificar aqui que esse que o CIPEX buscou corresponde com o participante que está aqui, a gente, né, não precisa fazer nada, ele já está selecionado. No caso aqui do Mário, olha, ele não registrou, apesar do Mário ser docente da Unicamp, ele não conseguiu, né, colocou como nenhum selecionado. Mas, quando você clica aqui, olha, ele mostra aqui o Mário como discente, como docente. Então, nesse caso aqui, ele não apareceu na primeira busca daquela forma, mas está aqui embaixo, ó. Então, aqui eu vou e faço a correspondência aqui, né, para conseguir avançar. Cláudio, Pois não. Aí, sendo uma banca que aconteceu na Unicamp, de um orientando meu... A gente não vai inserir, Não, mas você falou que não estava incluído. No primeiro artigo que você mostrou, você falou, essa daqui não está incluída ainda, então vamos ver, deveria estar já. Não, então, é até bom que não... Então, não está justamente porque, como é uma banca da Unicamp, a gente não insere mais no CIPEX, por isso que ele não estava, né? Então, não nesse caso de banca da Unicamp, não era para estar mesmo, né? Eu peguei esse como exemplo aqui, mais para mostrar como é que é esse processo de inserção, mas obviamente a gente não vai inserir, né? Porque neste caso aqui em particular nem é o caso de inserir mesmo, porque é uma banca da Unicamp. Então, banca da Unicamp a gente não insere, a gente insere no Lattes, mas a gente não insere no CIPEX. Então, estava correto realmente lá, em que ele aparece só no Lattes e não aparece no CIPEX, porque de fato, neste caso, a gente não iria
não iria inserir mesmo, né? Mas nesse caso aqui eu peguei só para a gente mostrar aqui como é essa tela de inserção de bancas, né? Ele faz essa correspondência aqui para você conseguir avançar. Então, no caso aqui, Larissa, um exemplo aqui. Agora, ele quando tem algum cadastro prévio no CIPEX, quando você clica aqui nas setinhas, ele faz uma busca para ver se tem. Neste caso, tinha, então aqui eu já consegui fazer a validação de todos os dados. Então, aqui, instituição, nome do candidato, os 3 participantes. Aí, nesse caso, eu vou em avançar. Quando eu avanço, aí ele entra naquela tela, né, do CIPEX para inserção, e aqui vem aquele detalhezinho da data da banca, que eu mencionei que no Lattes a gente só insere o ano, mas no CIPEX ele pede o dia e o mês. Então vejam só, todas as bancas que nós fizemos a inserção pelo Lattes para o CIPEX, o sistema vai, por default, vai colocar como 1º de janeiro. Então, tem casos que às vezes o professor deixa assim, porque está bem no meio do período do relatório dele, né? Então, quando digamos, está abrangido aqui o ano pelo período do relatório, então se ele não tem essa informação detalhada de quando foi a data, ele deixa assim. Mas às vezes isso faz diferença, porque dependendo da data, se o relatório dele começa em 2018, ou ele começa em julho de 2017, se a gente deixar com data de janeiro, vai ficar de fora do relatório dele. Então, aí é importante colocar a data correta aqui para poder entrar na data do relatório, né? Mas, em geral, às vezes eu já vi professor que deixa essa data mesmo. Mas o correto é corrigir aqui. Então, essa data é uma data que toda vez que vai fazer inserção tem que fazer essa correção. Os demais dados aqui, o título, o tema da banca, que é o título, ele já puxou lá do lado, os participantes já estão aqui e tal, aí eu clico aqui no confirmar. Não vou fazer isso, porque a gente não vai inserir, mas nesse caso aqui a gente vai e confirma para poder validar a informação. Ao fazermos isso, quando a gente volta lá para aquela tela inicial, o que acontece? Aquela banca que estava aparecendo aqui, ela vai começar a aparecer aqui, no currículo do CIPEX. Então, especificamente em relação às participações, é isso. Esse detalhe aqui de saber se a banca é da Unicamp ou não, aqui ele acaba não aparecendo para a gente, porque o que ele mostra aqui é só dizendo que banca examinadora, exceto mestrado e doutorado na Unicamp, dá um aviso de que a gente não deve inserir. Mas como ele só aparece o título, a gente fica sem saber se essa banca é da Unicamp ou não é. Só quando você vai aqui na lupazinha que você consegue ver com detalhes. Instituição, Unicamp e EL, não vou inserir essa banca. Mas se fosse uma banca feita fora, aí a gente vai fazer o processo de fazer a inserção. Quando que ela vai entrar? Ela é uma banca de 2017. Quando que ela vai entrar sozinha no CIPEX, automaticamente? Ela não entra. No CIPEX a gente não cadastra mais banca. Banca examinadora no CIPEX da Unicamp é uma coisa que tá extinto já, né? Isso a gente não insere mais. O item só está existindo lá ainda no CIPEX para inserção das bancas fora da Unicamp. Porque o único lugar que ele vai puxar as bancas do professor, que o professor participa na Unicamp, é no relatório de atividades, no RAD. E no RAD ele vai buscar as informações da banca do SIGA, lá da DAC. Ele não vai pegar do CIPEX. Obrigada, Cláudia, entendi. Beleza. Então aqui, essa migração ela é feita assim, você vai por itens, né? Vai primeiro escolhendo o ano, né? Então, no caso, o ano base aqui para a gente inserir o ano de 2019. A gente vai escolhendo, então, a produção bibliográfica, depois muda para produção técnica, depois participações e tal. Então, aqui é que nós fazemos essa importação. Como eu falei, essa importação ela é com dados validados. Ela acaba dando um pouquinho de trabalho porque você acaba tendo que repetir aqueles campos que você faria diretamente no CIPEX, né? Mas aqui, digamos, é uma inserção um pouco mais controlada, né? Se você abre o seu Lattes numa tela e aí você vai inserir, você tem que ficar buscando no Lattes lá para a informação que você vai inserir, fazer um cortar-colar e tal, para poder estar inserindo diretamente no CIPEX. Fazendo por aqui, uma vantagem é essa, é uma inserção um pouco mais controlada. Então, aqui ele já mostra automaticamente o que está no Lattes e o que precisa ser inserido, né? Dando este exemplo aqui.
2019, produção bibliográfica, tem 3 produções, uma está inserida no CPEX, 2 precisam ser inseridas, inseriria por aqui, né? Sempre usando esse botão do meio aqui, né, para fazer a validação das informações, e aí você entra naquelas telas, você tem uma opção, por exemplo, se você está fazendo esse trabalho aqui, e as pessoas perguntam o que é esse salvar que aparece aqui. Digamos que você pega um dado de produção para fazer essa migração, que precisa validar várias informações. Então, se você valida algumas e outras você ainda não conseguiu validar, você pode salvar, e aí, quando você for fazer a importação no outro momento, aquilo que você já tinha validado, ele vai estar salvo, só para você continuar de onde você parou, para poder terminar de validar as informações e, com isso, incluir no CPEX. Tem deixa eu ver se tem um outro dado que é importante mencionar, aquele detalhe de... eu vou mostrar aquele da banca de novo, só para mostrar um exemplo do... Deixa eu mudar 2017. Só como exemplo mesmo, não é para... É só para mostrar aqui um dado. Que é aqui quando você tem que incluir o participante. De novo, você vai aqui, quando você quer as tentativas de buscar, ou de buscar um semelhante aqui falharam, ou quando você vai aqui na tela de buscar, você faz uma busca e você não consegue encontrar, então você vai direto aqui na opção de incluir. Isso vale para coautoria, né, nesse caso de participação, tal. Aí quando você entra aqui no incluir, você vai para aquela tela, né, do associado externo. De novo, vai lá em associado externo, clica em incluir, aí vai colocar aqui tipo de associado, de novo, colaborador de produção da Unicamp, clica em avançar. Nesse caso aqui, como eu já estou pegando informação, então o Mário eu tinha selecionado o Mário, no caso ele já puxou o nome do Mário tal qual estava cadastrado no Lattes. Então aqui eu só tenho que complementar as informações e confirmar aqui. Então, quando eu preciso cadastrar um colaborador externo que não está aparecendo aqui, eu vou aqui no incluir. Só para mostrar aquele exemplo do salvar, como é que funciona, né? Nesse caso do Mário, olha, se eu clicasse aqui, selecionasse aqui o Mário como docente, eu salvo, ele vai salvar, as vinculações adicionadas foram efetuadas com sucesso. Atenção, a produção não foi importada, porque eu não terminei, neste caso aqui, tem um problema ainda faltou coisas para eu poder validar. Então, quando eu volto aqui novamente, para validar, para fazer a importação, olha só. Então, ele salvou aquela validação que eu fiz do Mário, né? Mas a produção não tá inserida porque eu ainda não tinha terminado de fazer as validações. Então, faltou validar o nome do candidato aqui. Então, agora eu vou fazer a validação e aí eu avanço. Então, esse salvar, ele serve para isso. Quando você está fazendo uma importação que envolve a validação de vários dados, e aí você conseguiu achar um e de repente teve que parar, não pode continuar, você salva. E quando você voltar para fazer novamente a importação desse dado para o CPEX, aquilo que você já tinha validado, ele vai aparecer aqui como salvo, né? Então, é também digamos, uma ferramenta que acaba auxiliando. Enfim, a parte de importação de dados de Lattes é mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar. Não é assim uma maravilha, óbvio, né? Mas ele faz uma inserção um pouco mais controlada. Então, você consegue visualizar exatamente o que você tem que inserir no seu CPEX. Você consegue ver, por exemplo, aquilo que já está inserido quando você muda o ano, e aí você consegue fazendo essa inserção de dados de uma maneira mais efetiva aqui para conseguir inserir as informações de uma maneira um pouco mais ordenada, digamos, né? Então, essa é a ferramenta de importação do Lattes. Bom, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, a gente tem
a possibilidade de, entrando no CPEX, ir direto em manutenção de dados, quando a ideia é inserir os dados diretamente no CPEX, ou então quando a gente vai aqui na opção do CPEX de fazer essa importação pelo LATS, né? Entrando aqui no CAPS LATS VOS, né? E faz essa importação de dados. Uma vez que você já inseriu no LATS, entra aqui, vai aqui em LATS, importação de dados, né? Escolhe ali o ano, né? O ano que você vai importar, e aí você faz esse sistema de importação. Eu acho que basicamente é isso. Acho que agora a gente pode abrir agora uma sessão de dúvidas e perguntas, né? Cláudia, eu só queria te falar, eu acho que ficou super claro, você explicou bem. Eu vou lá tentar fazer. Se não conseguir, eu te chamo. Tá bom, perfeito. Nada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, Márcia. Estou à disposição. Cláudio, só uma alguma pergunta. Dúvida, pessoal? Ficou alguma coisa que vocês querem que eu aborde? Estou dando uma olhada aqui nas perguntas. Deixa eu ver. Posso te fazer uma pergunta rápida só Sim. para... Existe uma opção dentro do CPEX para visualizar as informações preenchidas fora do sistema? Ou a gente checa as informações só quando está dentro do preenchimento? Então, tem uma forma, né, de verificar essas informações que é aquele antigo do relatório, né? Quando você entra aqui na consulta de atividades. Para você olhar de um modo... Tem várias formas, né, de você fazer isso. Uma, se você abriu aquele da importação do LATS para o CPEX, e você ir navegando nos anos e nos tipos, e você verificar que aquilo que está naquelas tabelas, né, aquilo que está no LATS está aparecendo no seu CPEX. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático aqui. Eu vou pegar aqui o caso do Fábio, né? Porque o Fábio Durão, ele fez esse trabalho de importação recentemente por conta do relatório. Então, ó, quando a gente vai navegando aqui, tá vendo? Ó, no caso dele, ó, tudo que estava lá, ele foi migrando. Ó. Então, vejam que a parte da produção bibliográfica dele, quando eu vou mudando aqui em produção bibliográfica, eu vou mudando os anos, então o que tinha lá no LATS correspondente, ele inseriu. Ó. Vejam que aqui ele foi passando ano por ano, aba por aba, e fazendo essa importação daquilo que tinha que precisava importar para o CPEX. Então, aqui é um jeito de olhar, né? Se o seu LATS está atualizado, então você entrando por aqui, você consegue ir fazendo essa inserção de informações. E aí, por aqui, depois, quando você finaliza, você consegue visualizar. Nesse caso aqui do Fábio, ó, tá tudo inserido, ó, não escapou nada, todos os anos, 18, 19, né, por conta que ele acabou de enviar o relatório dele, então ele fez a importação por aqui, então tá tudo. Esse é um jeito. O outro jeito é você entrando direto no sistema mesmo, né, aquilo que você tinha comentado, Helena, que é entrando aqui e checando a produção, né, por item, quando você vai aqui, e aí você olha e confere se todos os livros aqui, ordenando aqui por data, né, se está tudo inserido, se você visualmente... Mas aí é claro que acaba escapando, não é, digamos, a maneira mais eficiente de verificar se está tudo aqui. Então, a outra forma, se você está fazendo isso no momento do seu RAD, então o RAD é um instrumento de verificação, porque quando você vai abrir o RAD ele vai trazer o seu relatório de atividades daquele período, e aí pelo RAD você consegue visualizar e ver o que falta e o que não falta inserir. Mas quando não é na época do RAD, então, além dessas duas formas que eu citei, a terceira forma é realmente fazer a consulta pelo relatório pedir para o CPEX gerar um relatório, né? Que eu não sei, eu confesso que eu acho que deve estar com algum problema, não deve estar funcionando bem, eles não fizeram os ajustes necessários depois que nós tivemos aí o advento do SIGA e do RAD.
Mas entrando aqui em relatório periódico de atividades, ó, de novo, eu vou logar, né, no caso aqui, porque com minha senha geral, mas se você estivesse logando com a sua senha, ele já ia aparecer direto aqui o seu caso. Então, ele tem aqui, ó, relatório periódico de atividades para você solicitar que ele gere esse relatório. Então, ó, solicitação de relatório de atividades. Então, no caso aqui, eu ia buscar aqui, eu vou ter que buscar o pesquisador, né, porque no caso, minha senha é geral, mas se fosse com a sua própria senha, ele já ia estar aparecendo. Tá vendo? Problema de execução da aplicação, entrar em contato com o centro de computação. Pode ser com um problema agora, ou pode ser que essa aplicação não tá muito eficiente, não está funcionando direito. O outro jeito aqui, sem ser esse de você entrar com senha, é você entrar na consulta pública, que é aqui, relatório e consulta de atividades. É engraçado que ele volta para o mesmo, tá vendo? Ó, deixa eu ver, consulta atividades. Deixa eu buscar aqui o pesquisador. Vou pegar o Alexandre aqui, que é o primeiro que aparece. Avançar. Aí eu vou pegar aqui o que eu quero, né? As produções. Aqui eu poderia selecionar tudo, mas tá vendo? Ele pega bancas de mestrado, doutorado na Unicamp. Isso aqui eu acho que isso aqui deve estar com problema, porque isso aqui era da época em que as informações eram inseridas no CIPEX. E agora que as informações não são mais inseridas no CIPEX, elas estão vindo do SIGA, mas diretamente para o RAD, eu acho que aqui não deve estar funcionando muito efetivamente. Vou fazer um teste aqui, vou botar um ano qualquer aqui, 2000, o ano para consulta 2017, só para ver o que ele carrega aqui. Tá vendo? Ele dá aqui, aí eu seleciono o que eu quero visualizar, clique em avançar, e ele lista aqui. Tá vendo? Eu acho meio ruim, sinceramente, mas de repente pode ser Não, é de porque alguma às forma vezes útil. quando a gente começa, não é, dava jeito ter um relatório daquilo que são as informações que já estão preenchidas Uhum, e porque eu estou começando a fazer agora, basicamente. Então, uhum. só que eu tentei Eu acho procurar e não tem uma ferramenta para gerar um arquivo em que aparece a listagem completa realmente. ele tem aqui uma consulta pública, tá vendo? Aqui embaixo no menu, tem consulta pública de docente. Deixa eu ver. Aqui ele pega formação acadêmica. Ele não. Deixa eu ver aqui. Ele não me parece. Mas eu acho que a forma que ele pega, tá vendo? É muito. Ele pega por informações específicas aqui, né, para listar as informações do professor. Eu acho que um jeito de fazer essa verificação é primeiro fazer essa de entrar aqui pelo Lattes e verificar o que tem no Lattes, como é que está o CIPEX, se tem muita coisa que não está inserida e começar fazendo a inserção por ali. A partir disso, você já sabe que se o seu Lattes está atualizado e você fez todas as inserções, então aquela tabelinha lá do Lattes Voz, ela vai aparecer completa. Então, eu acho que aqui é um caminho mais efetivo. Depois entrar direto no campo e ir verificando os campos principais, direto no CIPEX, né, e abrindo aquelas tabelas lá. Eu acho que talvez seja o jeito mais simples, porque gerar um relatório, esse relatório que você menciona, seria por ali, mas eu imagino que não deve estar, seria aqui, de fato, eu não sei se no consulta, deixa eu ver aqui se no consulta, Não, mas tudo informações bem, Cláudia, era uma curriculares de dúvida se pesquisador era da Unicamp. Vamos ver se por se estava a aqui, ser eu que não estava a achar o caminho certo, mas pelo que deixa eu ver se você por aqui, diz, Helena dá, se der, vamos tentar por aqui. Helena Brugione, aqui, início. Quando que você iniciou? 2016. Vou botar desde janeiro. Ah, aqui é só mês e ano. Então, peraí. Janeiro 2016 até abril de 2020. Ou consulte aqui, já selecionamos tudo. Consultar. Pode ser que por aqui seja um. Aqui. Deixa eu ver. Ó, mostra os projetos.
atividades na Unicamp de supervisão. Livros, ó, tá vendo? Ele aparece por aqui, talvez por aqui, Helena. Tá, ok. Então, vou repetir, só para ver onde é que eu fiz isso. Então, aqui na página inicial, entre em consulta, vai aqui informações curriculares do pesquisador da Unicamp, faz a busca aqui, né? Nesse caso, ele memorizou a busca que eu fiz, mas faz a busca do pesquisador por aqui, né? Então, fazendo uma busca aqui, seleciona o pesquisador, escolhe o período, né? Marca quais são as atividades que quer que apareçam, né? Clique em consultar, e aí ele vai abrir aqui, e aí por aqui dá para fazer essa verificação. Lembrando que eu não sei até onde isso aqui está, em alguns campos específicos, sobretudo participação em banca, tal, se ele está funcionando direito, aquilo que ele tem que pegar da DAC. Mas aquilo que ele puxa do CIPEX não deve ter problema. Ok. Tá vendo? Essas atividades de orientação e supervisão, isso aqui ele deve ser um misto de de CIPEX com DAC. Eu não sei até onde isso aqui está, essa tabela aqui está efetivamente funcionando, mas só conferindo mesmo para ver. Mas aqui eu acho que é um caminho interessante. Ok, Cláudio, muito obrigada, viu? Imagina, Helena. Foi ótimo. Perfeito. Bem, eu sei que o CIPEX não é um sistema muito amigável, né? Então, é só com a experiência mesmo e o tempo é que você acaba se acostumando com ele, mas ele acaba não sendo muito intuitivo, né? Por exemplo, essa história de cancelar para voltar não é muito intuitivo, Não. né? É possível que eu volte a entrar em contato com você pelo todo mundo e-mail. Isso é um primeiro erro clássico que acontece no CIPEX, quando as pessoas estão operando pela primeira vez, é clicar no botão sair, achando que está saindo daquela tela para voltar para a tela anterior, e está saindo do CIPEX e tendo que logar novamente, né? Então, o botão cancelar é que faz voltar para a tela anterior. E tem outras coisinhas, assim, outros probleminhas no CIPEX, mas... bom, eu acho que basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Espero ter ajudado e me coloco à disposição para tirar as dúvidas que surgirem aí no momento da inserção do CIPEX. Quando essa pandemia toda acabar e a gente puder retomar as atividades, a gente espera contar de novo lá com a presença da estagiária, porque a gente teve o início novamente da estagiária do setor de dados acadêmicos, mas ela iniciou as atividades envolvida completamente na Sucupira, né, que é uma outra plataforma, para nos ajudar no relatório CAPES, e ela sequer teve tempo de abrir o CIPEX para poder, e aí começou a pandemia, então não dá para contar, por enquanto, com o apoio dela, porque ela sequer foi treinada efetivamente para mexer no CIPEX. Eu acho que é isso. Então, vejo aqui que acho que a maioria já saiu, mas o sistema está... a gente vai postar esse vídeo no canal do YouTube e espero que de alguma forma possa ser útil para as pessoas para conseguir inserir minimamente as informações no CIPEX. Perfeito? Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Helena, agradeço a participação de todos aí que estiveram até agora nessa apresentação e novamente me coloco à disposição para ajudar no que for preciso aí para auxiliá-los na inserção de dados no CIPEX. Tchau, tchau, Helena. Obrigado. Obrigado a todos.